Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nessa videoaula eu vou estar demonstrando para vocês alguns componentes visuais que o Java Server Faces tem. Eu vou dividir essa videoaula em mais partes, pois a gente tem diversos componentes e cada um serve para um diferente tipo de situação. Então vamos começar. Eu vou precisar então que vocês abram o Eclipse de vocês. No Eclipse, a gente vai criar um novo projeto, só para a gente praticar um pouco. E dentro desse projeto, eu vou estar criando esses componentes visuais. Conforme eu for montando esses componentes visuais, já vai ser possível em projetos futuros vocês estarem desenhando as telas dos projetos de vocês. Então vamos começar. Primeira coisa, vamos criar um projeto web dinâmico. Então eu vou na opção File, New, Dynamic Web Project. Vou dar um nome para o meu projeto. Então, vou chamar meu projeto de Componentes JSF. Vou chamar esse nome, porque no futuro depois eu vou criar um outro. Então, Componentes JSF. Lembrando, a opção que eu tenho que trocar é essa opção aqui onde está escrito Configuration. Eu tenho que escolher qual Java Server Faces eu vou usar. Então eu vou usar o Java Server Faces 2.2. Vou escolher o botão Next. Nessa tela, novamente, o botão Next. Nessa tela, vou marcar para gerar o WebXML. Só para a gente lembrar, o WebXML são as configurações do nosso projeto web. O botão Next. E nessa tela aqui, vou deixar tudo por padrão. Vou deixar a biblioteca do JSF desabilitada, pois, conforme nós já discutimos em aulas anteriores, eu mesmo vou copiar a biblioteca para o meu projeto. Então, eu vou pressionar o botão Finish. Pronto, o meu projeto foi criado. Só que, conforme discutido em videoaulas anteriores, se a gente vier aqui no diretório lib, ele está vazio. Então, para eu trabalhar com JSF, eu preciso do jar do JSF. Então, você vai precisar copiar o jar do JSF para o seu projeto. Você pode pegar ele no Windows Explorer, ou se você tiver já um outro projeto que tenha, você pode copiar e colar. Então, eu vou reaproveitar o projeto que nós criamos aqui na aula passada, eu vou aproveitar ele. Ele já tinha essa biblioteca. Está aqui ela. Ó. Eu vou copiar ela e vou colar nesse novo projeto. E pronto. Com isso, o suporte a JSF já está configurado nesse meu projeto. Então, lembrando, para cada projeto novo que você tiver, você vai ter que configurar o JSF nele. Agora eu vou criar, então, uma página. Para criar a página, lembrando, eu vou criar clicando com o botão direito em Web Content. New HTML File. Vou nomear ela. Eu vou chamar de tela.xhtml. Lembrando, nós não estamos criando HTML, e sim XHTML. Botão Next. Nessa tela agora eu vou escolher XHTML Transactional, assim como nas videoaulas anteriores, botão Finish. Pronto, foi criado a minha tela aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou importar a biblioteca do JSF. Então aqui eu vou dar um Enter. Vou escrever xmlns 2.h. E vou clicar com o contraespaço dentro da aspas dupla para importar a biblioteca HTML. Pronto, a primeira coisa que eu fiz foi importar a biblioteca. Esse passo já foi explicado com mais detalhes em videoaula anterior. Agora eu vou substituir o head pelo hhead e o bag pelo hbag. Pronto. Nas próximas videoaulas eu vou estar até passando mais rápido por esse processo para que a gente possa ganhar um pouco de tempo.
Então, vamos começar agora a desenhar mostrar os nossos componentes. Eu vou fechar essas janelas aqui do lado, pois elas não estão auxiliando a gente em nada. Então, eu vou começar a desenhar as nossas telas. O componente mais importante quando a gente desenha a tela é o componente de formulário. Para que serve o componente de formulário? O componente de formulário ele é utilizado para delimitar uma área de componentes de entrada. Então, quando você faz um formulário, o que está dentro do formulário, ele futuramente vai ser utilizado para popular e salvar essas informações, por exemplo, em um banco de dados. Então, o primeiro componente que a gente vai estar vendo é o componente de formulário. Então, se eu vou trocar o título aqui, vou escrever projeto com componentes. Então, o primeiro componente que eu vou mostrar é o componente formulário. O componente formulário, ele chama-se hform. Então, eu vou criar, lembrando, quando eu aperto o sinal de menor, escrevo h2 ponto, o próprio Eclipse já filtra tudo para mim, ó. Eu vou escolher esse aqui, hform. O hform, eu vou manter o fecha dele, porque eu vou ter algo no meio dele. Pronto, eu abro o hform, fecho o hform. Ponto, já está definindo a minha área de formulário. Então, agora eu posso definir vários componentes de entrada de dados dentro do formulário. Antes de eu mostrar os componentes de entrada, eu vou mostrar os componentes de saída. Os componentes de saída são dois. Eu tenho o output text e tenho o output label. O output text, nós já testamos ele na videoaula passada. O output text, ele é muito utilizado para a gente mostrar mensagens na tela. Então, geralmente, até fora do formulário, é comum você usar mais o output text para exibir mensagens. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui fora do hform, eu vou colocar um output text. Conforme a gente viu, o output text, ele tem o value. No value daí vai uma mensagem que eu quero estar mostrando. Então, vou escrever exemplo de projeto com componentes. Vou colocar essa mensagem. Agora, o que eu vou fazer aqui dentro do hform? Eu vou colocar realmente os componentes que são componentes de entrada. Todo componente de entrada, para quem já acessou, por exemplo, quem já acessou o e-mail, já apareceu um cadastro no e-commerce, deve lembrar que todo componente de entrada sempre tem um rótulo. Você chega lá para acessar o seu e-mail, está escrito assim, usuário 2 ponto, senha 2 ponto. Ou quando você vai preencher um cadastro em um site, vai estar escrito lá, rua 2 ponto, CPF 2 ponto. Esses textos que aparecem, eles são chamados de rótulos. Os rótulos, eles são representados por um outro componente. Ah, Sérgio, já vi pessoas em tutoriais usando o output text para rótulo. Funciona? Funciona. Mas pensando em HTML mesmo, o output text, internamente, ele não vai gerar uma tag de rótulo. Sendo que o output label, depois de processado, ele gera a tag label, que é a tag própria para rótulo. Então, minha sugestão é, quando você precisar de um rótulo, você utiliza o output label. Quando você quer imprimir uma mensagem de forma geral, você usa o output text. Então, eu vou digitar aqui um output label. Então, h2 ponto, output label. Esse cara aqui que eu quero. Lembrando, esse fecha, eu estou suprimindo ele, pois como não tem nada no meio, eu não necessito fazer o fecha. O output label, a propriedade mais importante dele, uma das mais importantes na verdade, é o value. No value, você vai exibir qual texto que você quer que apareça como um rótulo. Eu quero que apareça nome, 2 pontos. Eu quero que apareça esse texto, nome, 2 pontos. Antes de eu rodar para a gente testar, eu vou mostrar um outro componente. O outro componente que eu vou mostrar é um componente já de entrada de dados. Os componentes de entrada de dados,
são vários. Eu tenho de entrada de texto, eu tenho de entrada de senha, eu tenho de entrada de área de texto. Então eu vou estar mostrando esses três para vocês. Então o primeiro componente que eu vou mostrar de entrada é o input text. O input text serve para você digitar um texto ou uma cadeia de caracteres alfanuméricos, só que ele é uma linha simples. Então eu vou criar aqui um input text. Input text. O input text, a propriedade mais importante dele, uma das mais importantes, é o value. Value. E vou fechar aqui a tag. No value, o que vai do input text? Futuramente no value, ele vai associar o conteúdo que você digitar com uma classe Java. Ah, então quer dizer que o value está presente em quase todos os componentes? Sim. Só que por enquanto, para o input text, eu não vou usar o value. Por quê? Porque eu ainda não fiz a parte Java. Quando eu fizer a parte Java, esse campo value ele vai ser importante para eu casar a tela com o Java. Então, por enquanto, só para a gente saber que existe. Tem duas propriedades. Então, se eu apertar Ctrl espaço aqui, ele mostra várias. Tem duas propriedades que eu sempre uso muito, que é a propriedade maxLang, e outra propriedade que eu uso muito é a propriedade size. Para que serve maxLang e size? O size ele define o tamanho do componente em colunas. E o maxLang define o total de caracteres máximo que o componente aceita. Então eu vou falar, por exemplo, que o size é 30. E vou falar que o maxLang é 50. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu executar, o meu campo texto ele vai ter o tamanho de 30 caracteres. Só que ele vai aceitar no máximo 50 caracteres. Então ele vai poder digitar até 50. Isso daí já é um artifício do próprio framework. Pois quem já mexeu com HTML puro sabe que não tem como você restringir tamanho de campo com HTML puro. É necessário o uso de outra tecnologia. No caso do JSF, ele já tem esse recurso. Tá, vamos rodar então para ver como ficou. Eu vou só salvar aqui. Se você quiser para salvar, para agilizar, em vez de ficar apertando o disquete aqui, você pode pressionar a tecla de atalho Ctrl S, que é comum de qualquer programa aí, geralmente essa é a tecla de atalho. Vou adicionar o meu projeto no Tomcat, pois ele não está no Tomcat. Então, botão direito no Tomcat, add end remove, cliquei duas vezes ou clico uma vez, botão add, finish. Pronto, adicionei o meu projeto de componentes ao Tomcat. Agora eu posso rodar ele. Então eu vou rodar aqui, vou clicar, lembrando, botão direito no arquivo XHTML, run as, run on server. Botão finish. Ele vai abrir dentro do navegador interno. Ó, esse texto que está aqui em cima, que meu mouse está passando agora, é o output text. Esse aqui, que está escrito nome 2 pontos, é o output label. Esse daqui é o input text. Então, se eu digitar no input text aqui agora, se eu for digitando qualquer informação aleatória, for digitando aqui, ó, perceba que não está passando do caractere G, está travado. O que aconteceu? Aconteceu que eu já digitei 50 caracteres. Então o componente tem tamanho 30 caracteres, mas ele suporta você digitar até 50. Certo, vamos voltar para o nosso código, clicando aqui no XHTML. Vou fechar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar outro componente. Então, eu vou criar aqui mais um rótulo. Se você quiser, você percebeu que ele ficou colado, né? Se você quiser aqui, ó, depois do 2 pontos, pode pôr um espacinho para dar uma espaçada no nosso componente. Então, eu vou criar aqui mais um rótulo. Só que agora ele vai ser o campo senha. O campo senha,
ele é representado por um outro tipo de entrada. O tipo de entrada dele é chamado de, é só procurar ele aqui na lista, Input Secret. O Input Secret, ele é o campo senha, ou seja, aquele campo que tem aqueles caracteres que geralmente são representados por círculos, aonde ele não mostra o que você está digitando. Na senha, é bem parecido as propriedades. Só para lembrar como eu estou abrindo essa janela aqui, eu estou clicando, deixa eu só fechar aqui, eu coloco o cursor piscando dentro aqui e aperto Ctrl espaço. Ele já abre para mim a janela de propriedades. Ele também tem, da mesma forma, ele tem max length, porque a senha geralmente tem um tamanho máximo, né? Ele também tem a propriedade também de size. Ele também tem outras no futuro que a gente vai estar vendo. Então, por exemplo, o size vai ser 10. Só que a minha senha no máximo vai ser 8. Vou salvar. Então eu criei aqui um campo senha, que é tamanho 10, mas que aceita 8 caracteres. Vou rodar novamente. Server, botão Finish. Eu vou estar suprimindo agora, pessoal, daqui para frente, não vou estar mais explicando como rodar. Então, se alguém ficar em dúvida como rodar, por favor, assistir as videoaulas anteriores. Pronto, desenhou aqui o campo senha. Ó. O campo senha, ó, quando eu vou digitar, ó, ele vai aparecendo bolinhas, círculos, na verdade, né? E travou, ó, não consigo digitar mais, tamanho 8 da minha senha. Então, o campo senha é importante quando você quer ocultar para que a senha não seja capturada. Ela é, digamos, protegida. Perceba que o componente ficou um do lado do outro, né? Por que o nome veio para baixo e esses aqui ficam um do lado do outro? Que é o seguinte, sempre que você começa um novo formulário, o formulário, por padrão, ele já começa numa nova linha. Por isso que o nome 2 pontos já começou numa linha nova. Se eu não tivesse usado um formulário, ele sairia aqui na frente. Se bem que ia dar um erro. Quando você usa componentes de entrada e não coloca ele num formulário, o JCF acusa um erro, falando que o uso do formulário é obrigatório. Então, esses componentes ficaram um do lado do outro, porque eles estão dentro do formulário. Cabe eu quebrar a linha. Para quebrar a linha, a forma mais fácil é usar um componente de alinhamento. Esse componente de alinhamento, ele é chamado de Panel Grid. O Panel Grid é como se ele fosse uma tabela. E os componentes ficam dentro de uma tabela e você fala para ele nessa tabela quantos componentes você quer por linha. Então, por exemplo, na minha situação aqui, para ficar mais interessante, o ideal seria que o nome 2 pontos e a área de digitação ficassem na mesma linha. O senha 2 pontos e o campo senha fossem jogados para baixo. Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu quero que a cada linha eu tenho 2 componentes. Tá, como que eu faço isso? Vamos voltar para o nosso código. Então, eu vou fechar aqui, voltar para o nosso código. Para alinhar, para ele ficar mais interessante, eu vou usar um componente, então, chamado Panel Grid. O Panel Grid, ele vai ter que envolver todos os meus componentes. Então, eu vou pegar aqui o fecha Panel Grid e vou colocar aqui no final. Então, eu vou dar um Ctrl Shift F para formatar. Então, ficou abre formulário, fecha formulário, abre Panel Grid, fecha Panel Grid. Se eu salvar e rodar, ainda não é o resultado que eu quero. Então, se eu pegar aqui, executar, só para vocês verem como ficou. Então, vou rodar aqui, só para vocês verem como ficou. Ele ficou assim, nome 2 pontos, campo texto, senha 2 pontos, campo senha. Ficou um por linha. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque, por padrão, ele considera colunas 1. O que é colunas 1? Quer dizer que fica um componente por linha. Tá, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar essa propriedade de colunas. Essa propriedade de colunas, eu vou digitar ela aqui, ó. A propriedade chama-se columns. O columns define para mim quantos componentes eu quero por linha. Então, no meu caso, primeiro, eu vou fazer de forma errada, só para vocês verem. Eu vou escrever 3.
Vou salvar. Ah, só um detalhe, pessoal. Eu não fechei agora o navegador. Sempre que você vai mexer com tela, somente tela, você pode ficar com o navegador aberto e dando refresh nele. Geralmente sempre funciona. Então eu vou vir aqui no navegador, vou dar um refresh, pronto. Ó. Columns 3. Por que 3? Ficou o campo, o rótulo, o campo texto e o rótulo, 3. Aí ele pulou linha, 4. Como não tem mais, ficou assim. Lógico que não é o que eu quero, o resultado que eu desejo. O ideal é que ficasse 2 por coluna. Então eu vou voltar lá no meu código e colocar columns 2. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Pronto, ó. Agora os meus componentes ficaram alinhados. Eu tenho 2 componentes por linha. Então eu posso ajustar de acordo com a minha necessidade. Voltando para o nosso código, então, mostrando o próximo componente. O próximo componente de entrada, ele é chamado de área de texto. O área de texto ele é muito comum usado quando você precisa digitar muitas informações, são o que a gente chama de informações de múltiplas linhas. Ou seja, um exemplo perfeito é o campo observação, onde o cara pode digitar várias linhas de texto. Então eu criei aqui um rótulo que eu chamei de observação e vou criar agora o campo de área de texto. O campo de área de texto ele é chamado de input text area. Então eu vou criar ele aqui, h2 ponto, vou procurar ele aqui, input text area, esse daqui, ó. Esse componente, ele também teria value, só que o value dele eu não vou usar ainda porque eu não fiz a parte Java. Então, o que é importante eu configurar? Se eu rodar esse componente aqui só para vocês verem, deixa eu voltar aqui na tela, dar um refresh, pronto, ele apareceu, ó. Esse é o campo área de texto. Ele tem uma barra de rolagem para quando você for dando Enter, você vai dando Enter, ó, a barra de rolagem é ativada. Ah, Sérgio, ficou muito pequeno. Não dá para eu aumentar a largura ou aumentar a altura? Tem como aumentar a altura e aumentar a largura. Para fazer isso, a gente vai fazer uso de 2 propriedades. Então, voltando ao código-fonte, vendo as propriedades que ele tem, as propriedades mais importantes dele são basicamente 2. A primeira é o calls. A segunda é o rows. Então, calls e rows são as propriedades, uma das mais importantes do campo de área de texto. O calls define para mim a largura em caracteres. Então, e quantos caracteres? Vou falar que a largura para mim vai ser de 50 caracteres. O rows é a quantidade de linhas. Então, eu vou falar, por exemplo, que eu quero 10 linhas. Então, eu vou ver aqui salvar. Vou voltar no navegador e dar um refresh. Pronto, ó. Ficou até meio exagerado, né? Ele ficou 50 colunas por 10 linhas. Então, ele tem 10 linhas. Você pode redimensionar isso de acordo com a sua necessidade. Então, vou até diminuir um pouco, porque ele ficou muito grande. Vou deixar tamanho 30 e colunas 30 e linhas 5. Vamos ver o efeito. Pronto, ficou bem melhor. Tá, certo, está falando de formulário. E aí, como que eu mando isso para o Java no futuro? Por enquanto ainda não dá, porque eu não mostrei isso ainda. Para você enviar informações, você pode usar os componentes que a gente chama de command. O que são os componentes command? No caso, temos o botão e o link. O botão e o link vão ser usados no futuro para eu poder enviar os dados digitados para o Java. Então vamos mostrar isso agora para vocês. O botão, eu vou poder desenhar ele, mas ele não vai funcionar ainda, assim como o link. Então, para eu desenhar o botão, vou voltar lá no código e vou criar o botão. Só um detalhe, pessoal, deixa eu voltar aqui no navegador. Ó, perceba o seguinte, a primeira coluna ficou do tamanho certinho, né? Ó. Ficou todo mundo respeitando,
Ficou bem alinhado os componentes. Se eu usar o Painel Grid para adicionar os botões, o que vai acontecer? Se eu adicionasse 2 botões, o primeiro botão ele ficaria pequeno. E o segundo botão ele ficaria maior, do tamanho do componente, ficaria meio estranho. Então é comum você sempre fazer assim. Você faz um Painel Grid para os campos de entrada e depois você faz um outro Painel Grid para os botões, para que eles fiquem mais compactos. Então eu vou criar agora um outro Painel Grid. Esse Painel Grid vai ser o Painel Grid dos botões e dos links para vocês verem. Então eu vou criar aqui, por exemplo, vai ter lá um botão de gravar e um link de voltar. E posso colocar outros botões também. Então vou colocar aqui columns, vou colocar columns 4, por exemplo. O que quer dizer columns 4? Quer dizer que eu vou colocar 4 componentes por linha. Então, a partir do 5º componente, ele vai ser jogado na linha de baixo. Tá, como que eu faço o botão? Para eu fazer um botão, eu vou usar o que nós chamamos de Command Button. O Command Button, ele desenha um botão para mim. Tá, o que eu preciso definir do Command Button? Eu preciso definir o value dele. O value dele diz para mim qual é o texto do botão. Então, por exemplo, o texto desse botão é gravar. Então, eu criei um botão cujo value é gravar. No futuro, outra propriedade importante vai ser essa daqui, Action. Quando eu tiver com a parte Java pronta, esse Action vai servir para 2 coisas. Para eu navegar e para eu invocar algo do Java. Por enquanto, eu não quero fazer nenhuma dessas 2 coisas. Então, eu vou simplesmente apagar. Vou salvar, vou no navegador e vou dar um refresh para vocês verem. Pronto, está aqui o meu botão gravar. Se eu clicar nele, não funciona porque ele não tem Action. Vou voltar para o meu código. Vou criar aqui, só para a gente ver, mais 2 botões. Gravar, por exemplo. Buscar. Mais botões. Editar. Excluir. Só para a gente ver como vai ficar os botões. Então, eu criei aqui vários botões. Então, vou dar o refresh. Tem horas que ele aparece essa janela aqui, é se você quer confirmar a submissão. É que como eu tinha um botão e submeti algo que não existe, ele entende como se eu tivesse mandado algo. Então ele pede para você fazer realmente um refresh. Tá aqui os 4 botões, ó. Gravar, buscar, editar, excluir. Tá, Sérgio, o link que você falou, como que eu faço o link? O link, ele é menos usado, vai depender muito da situação. O mais usado mesmo é botão. O link, ele chama-se Command Link. O Command Link, ele serve para o mesmo propósito do botão. A única diferença é que ele tem aspectos estéticos diferentes. Então, o botão serve para você navegar ou invocar algo do Java. O link também serve para você navegar ou invocar algo do Java. Ah, só um detalhe. Existe um outro tipo de link que eu não vou mostrar agora. Esse link aqui ele é mais usado quando realmente você quer mandar algo para o Java. Se o objetivo é só navegação, tem um outro tipo de tag de link que a gente vai ver mais para frente. Então o link ele também tem o value. Por exemplo, chamar de voltar. Só um detalhe, pessoal. Eu dei um enter aqui, mas não quer dizer que esse enter é o separador não, tá? Se eu deixar os 5 juntos, é que eu tenho um vício de quando eu mudo a tag, eu sempre acabo agrupando elas, tags iguais. Mas o que separa, na verdade, é o columns. Então, quando eu der o refresh aqui, vou pressionar o botão repetir. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a cada 4 ele pularia para baixo. Então, aqui está o Command Link, ó. Esse é o Command Link. Então, recapitulando. Output text, output label, input text, output text, input secret, output label, input text area, command button e command link. Então, com essas tags que eu mostrei para vocês,
já é possível a gente construir telas simples, os cadastros básicos que a gente vai ter na nossa aplicação. Por enquanto ainda não vai funcionar, pois a gente ainda não fez a parte Java, mas já é possível ir prototipando as nossas telas. Bem, pessoal, para essa aula, pela primeira parte, é o que eu queria mostrar. Quem gostar do vídeo aí, por favor, favorite ele. Se puder compartilhar, eu também agradeço. Bem, pessoal, é isso. Abraços, até mais.